topado o convite. Muita gratidão, irmão. Quero te dizer que virei teu fã depois de ler o teu livro, tua obra. Eu que queria ter te conhecido. Se a gente se conhecesse há mais tempo, ficava muito mais. E eu que te convido, se prepare para o livro do Diversidade que tu vai. Então, estou ansioso para ler esse livro. Né? Wendel, antes da gente começar propriamente no tema, eu queria pedir para tu contar um pouco da tua trajetória, tua história de vida, para apresentar para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, como todos sabem, sou, imagina, um carioca suburbano, né? Eu prossegui a minha vida, né, minha adolescência, juventude, e na verdade, infância, adolescência e juventude, Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, né? Engraçado, como é que eu comecei a descobrir o trabalhismo? Engraçado, desde criança eu gostava de Getúlio Vargas e João Goulart, dos livros da enciclopédia Conhecer. Só que meu pai, no caso, reformado subtenente, né, posto na reserva como subtenente do Corpo de Bombeiros, meu pai apoiou o regime ditatorial, votou na juventude dele no Carlos Lacerda, né, foi na Marcha da Vitória após o golpe civil militar de 64. Meu pai odiava o Brizola. E meu pai sempre colocava um discurso negativo do Brizola. E o que acontece dentro desse processo? Eu vi as propagandas eleitorais do PDT, eu falei, pô, o Brizola tem razão, mas aí vinha a mensagem do meu pai, aí como é que um cara que o meu pai diz que é demagogo, mas o cara tem coerência naquilo que fala? E essa foi a formação. Só que eu não sabia, aí dentro desse processo eu passo para a SPSEX, né, em 1997, vou para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, só que depois eu não prossigo a carreira militar na Academia Militar das Agulhas Negras, aí eu não prossegui a carreira militar, diferente do meu irmão, que hoje, inclusive, já está seguindo para major e é subcomandante do Colégio Militar do Pará. Então, dentro desse processo, eu voltei para o Rio de Janeiro, estudei, aí eu passei no vestibular de História da UFRJ, e aí, qual é a minha surpresa que eu dizer, eu não sabia que o Brizola era o discípulo político de Getúlio Vargas que eu gostava. Aí eu falei, sabe uma coisa? E aí eu já estava vendo os estatutos dos partidos da direita e da esquerda sobre requisito de filiação. Aí tinha uma molecada que queria, vai PSTU, outro vai PCdoB, outro vai PT. Aí eu me decidi, meu partido é o PDT. E depois, sabendo todo esse processo, principalmente nas aulas de História do Brasil contemporâneo com o historiador Renato Lemos, que é um dos especialistas no Brasil em política castrense, política militar, foi daí que eu decidi, não, o meu caminho é PDT. E aí eu me filiei, eu me lembro que eu fui me filiar no dia 20 de junho de 2000. Pode coincidir que é um dia antes do que seria a morte do Brizola em 2004, que ele morreu 21 de junho de 2004. E um sol escaldante de 38 graus na 7 de setembro, né, naquele momento. Engraçado que a minha ficha de filiação, que naquela época as pessoas nem sempre filiavam à altura. Por exemplo, a Ivana Groff, praticamente fundadora do partido, só teve uma filiação dela reconhecida 10 anos depois. No meu caso foi um ano depois. Mesmo filiado em 20 de junho de 2000. E eu cheguei num processo do partido que havia um conflito forte entre o Brizola e o Garotinho. E aí, dentro desse processo, que foi uma briga interna no partido, o partido implodiu no Rio de Janeiro, assim como no Rio Grande do Sul. Havia disputas internas que redundaram na saída do Sereno Chess, que é o quadro histórico do trabalhismo, da Dilma Rousseff, Milton Zanazzi, mais alguns prefeitos e vereadores. A sangria e os traumas do partido que houveram no Rio Grande do Sul foram os mesmos que houveram no Rio de Janeiro. E foi dentro desse bojo que eu entrei no partido, e eu me lembro que uma das primeiras pessoas a me receber, aonde eu agradeço muito com carinho, é o meu amigo e irmão Everton Gomes. Muito do que eu sou, eu devo a ele. Foi ele e o Brizola Neto, por incrível que pareça, que nos receberam e tudo. Só que, por incrível que pareça, o Everton Gomes e depois ali o Rogério Gentil, o Brizola Neto, a gente teve as atividades, que foi o 47º Congresso da UNE e tudo. Mas, a partir daí, 2000, 2001, foi a primeira caminhada que eu fiz dentro do partido. Movimento antigo, que eu nunca tive experiência, eu entrei em Centro Acadêmico de História, depois Diretório Central dos Estudantes da UFRJ, e foi a partir daí que eu comecei a galgar os espaços, né? Eu, Everton Gomes, o falecido de saudosa memória Rafael Galvão, entre outros quadros afins, e foi daí que a gente começou a trilhar, e no meu caso, mais pela formação política, pela JS, e depois eu agradeço muito ao Oswaldo Maneschi, que foi presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualino do Rio de Janeiro, e que foi assessor de imprensa do Brizola nos dois governos, e também um grande quadro a nível nacional do partido, que me abraçou e que confiou em mim no campo da formação política. E a gente seguiu essa estrada até chegarmos nesse patamar que a gente tem de 22 anos de caminhada de partido. Genial, genial. Eu organizei aqui o nosso roteiro em 3 blocos, e esse primeiro bloco
eu queria estar abordando o trabalhismo, né? Que Sim. afinal de contas, uma das principais motivações é a obra que tu escreveu, Sim. são quase 1.300 páginas, mais de 200 páginas de referências. Eu terminei de ler essa semana, justamente para poder elaborar esse Sim. roteiro, para a gente poder estar nesse café. E inaugurando, né? Espero que muita gente que acompanha o café possa se motivar de estar lendo, que assim é a melhor formação política que um filiado ao PDT pode ter, é a leitura da obra Um Tempo Bem Melhor para se Viver, a história do trabalhismo brasileiro. No primeiro capítulo, tu traz o título, O Brasil da Primeira República, entre positivistas, trabalhistas, anarquistas e comunistas. Tens como tu nos falar um pouco de cada, como se comportavam na Primeira República? Sim, não dá para você compreender o trabalhismo com o prisma da narrativa tradicional da historiografia que coloca sempre com 1930 para frente. E isso seja no ensino superior ou na convenção do ensino fundamental e médio. Para você entender o trabalhismo de Vargas, as conquistas sociais, a questão social como política de Estado do governo Vargas, é fundamental que você entenda o movimento operário da Primeira República, onde os trabalhadores, em meio a um processo inicial de industrialização que começa a se avançar, principalmente nos grandes centros urbanos, e também agora, graças ao Eterno, tem vários historiadores, cientistas políticos, sociólogos, que pesquisando sobre o movimento operário, tiram aquela ideia que é só Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, e aí pegam Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, Belém, ou mesmo o Rio Grande do Sul, eu não sabia. E a gente coloca nesse trabalho locais como Pelotas, Passo Fundo ou outros locais do interior gaúcho já tinham o início de um movimento sindical já prestes a estar solidificado com a existência de trabalhadores organizados. E, claro, quando você tem um movimento sindical organizado, ainda que num país atrasado como o Brasil, terceira fase da Revolução Industrial, diferente daquilo que se vivia na Europa, com a existência da Primeira Internacional, depois da Segunda Internacional, ali na virada do século XIX para o século XX, no Brasil você tem essa disputa desde a criação do movimento sindical a partir da presença do COB, da Sociedade Operária Brasileira, já no final da década de 1900, na segunda metade da década de 1900. E a partir desse processo, você tem a disputa. Primeiro ponto, aqueles que entendiam que não se poderia ter diálogo com qualquer força política, negavam a luta política e achavam que a luta só era no campo econômico, e a partir desse processo, como a luta era econômica, se era para construir um projeto de sociedade, tinha que se romper a ordem capitalista, não reconhecer o papel do Estado, dos partidos políticos, nem das instituições como igreja, forças armadas e sucessivamente, para criar-se uma sociedade autogestionária. Aí é o papel dos anarquistas, que, embora não fosse maioria, e é muito interessante porque o historiador Dario Canali coloca uma coisa, que quando a gente estuda, a gente tem a impressão que os anarquistas são maioria na Primeira República, mas não, eles são organizados, coesos e dominam a narrativa das demandas do movimento operário. Mas quem são maioria são os trabalhadores reformistas, ou apelidados de amarelo, que defendiam que era necessário se dialogar com os poderes constituídos, claro, com os trabalhadores se organizando, e caso essa organização não fosse reconhecida pelos poderes institucionais e fazendo a luta travada não só nos movimentos sociais, mas no parlamento, a greve seria o último instrumento. E aí, posteriormente, você tem a Revolução Russa de 1917, e é engraçado que no Brasil, diferente da Europa, o movimento comunista surge com os social-democratas na Segunda Internacional. No Brasil não, surge com o rompimento do movimento anarquista. E aí surge o PCB, Partido Comunista da Seção Brasileira da Internacional Comunista, Comintern, em 1922, só que só mais tarde, em 1925, 26, o PCB seria aceito da Comintern, porque havia certos questionamentos às posições de alguns quadros, E aí você tem os comunistas com a visão marxista-leninista, com a necessidade de um partido que fosse a vanguarda da classe operária, e pasme, a gente descobre dentro desse livro a existência de um proto-trabalhismo, de um pré-trabalhismo dentro do meio reformista, onde, a partir da ideia da afirmação dos trabalhadores dentro de um projeto nacional e de justiça social, se forma a identidade da classe operária. E aí a gente pega tanto as experiências no Rio Grande do Sul, com o PRR, com a inserção do movimento operário, pegando o apoio dos socialistas, como também a existência de
do pré-trabalhismo através de partidos trabalhistas, tais como, por exemplo, Partido Trabalhista Brasileiro, ali em 1919, 20, 21, Partido Trabalhista Fluminense, com sede em Petrópolis, 1923, 24, e Partido Trabalhista do Brasil, de 1929 até 1935. E página, muito engraçado que nessa questão institucional, para concluir essa pergunta, esse Partido Trabalhista do Brasil começa em 29, quem eles apoiam para presidente? Júlio Prestes, e não Getúlio Vargas, porque eles tinham a percepção que tinha que se dialogar com as oligarquias, com os setores dirigentes, para conseguir demandas para a classe operária. Mas seria o mesmo Partido Trabalhista do Brasil que seria a primeira força política, de fato, institucional contra a ação integralista brasileira. Genial, meu. Sabe que, para quem tiver mais interesse de se aprofundar sobre cada um desses temas, né, o livro ele traz tudo muito referenciado, são várias referências bibliográficas para quem tiver interesse de se aprofundar em cada um desses tópicos, né? Sim. Mas, Wendel, eu queria te pedir para nos contar um pouco do trabalhismo na era Vargas. Sim, o trabalhismo da era Vargas, qual é a peculiaridade que você pode ter? Primeiro, vamos pegar as diferenças com a Primeira República. Na Primeira República você não tinha governante com um projeto próprio para imprimir um desenvolvimento nacional. E o Vargas tem influência não só do socialismo utópico de Comte de Saint-Simon, onde preconiza que uma sociedade para se ter justiça social deveria se basear inclusive no processo do desenvolvimento da industrialização como meio de fomento de crescimento e justiça social, e ao mesmo tempo as demandas do movimento operário. Né? Vale atentar, que eu abordo no livro, que Getúlio Vargas, para promover o diálogo com os operários, ele dialoga com uma das lideranças, que é inclusive, se eu não me engano, de Pernambuco, que é o Joaquim Pimenta. Né? Joaquim Pimenta, que tinha o Agripino Nazaré, que é uma liderança do movimento operário na Bahia, e mais, além do Agripino Nazaré, o Joaquim Pimenta. E foi ele que fez uma grande contribuição para essa agenda da questão social. E Vargas incorporou todas elas, para a surpresa de Joaquim Pimenta. E mais tarde, Joaquim Pimenta seria o idealizador dos diversos artigos, decretos que estariam vigentes, junto com a Agripino Nazaré, que mais tarde culminariam no que a gente conhece da CLT em 1943. Então esse trabalhismo vai ter a conjugação da afirmação da soberania nacional, mas dentro de um projeto contemplando o povo trabalhador dentro da questão social que era vista como política de Estado. Mas como promover essa política? Através de um caráter desenvolvimentista, onde a industrialização seria o leitmotiv para a promoção do desenvolvimento autônomo do país, com a efetivação da justiça social a partir do reconhecimento do direito do trabalho. Eu acredito que, somado-se isso com a visão nacional desenvolvimentista e estatista, promotor do distributivismo, ao mesmo tempo da efetivação dos direitos sociais e do reconhecimento do trabalhador como um ator social digno de ser valorizado, que é uma coerência em relação à posição do positivismo, onde o trabalhador, embora não tivesse uma posição de ator político conhecido, mas era um ator social conhecido, na integração desse trabalhador, a modernização da sociedade, o proletariado ser incluído. Então, essa agenda do Vargas faz muito sentido naquilo que seria a era Vargas, seja no governo provisório, no governo constitucional e mais tarde do Estado Novo, onde seria a consolidação desse processo. E muito interessante, porque às vezes as pessoas me dizem, mas que democracia é essa mesmo em um governo baseado com tanta instabilidade conjuntural e até chegando a um período autoritário como o Estado Novo? Eis que tem um conceito muito interessante da historiadora Ângela de Castro Gomes, que ela fala sobre a ideia de um autoritarismo democrático, uma democracia autoritária. Ou seja, mesmo que houvesse um regime fechado, mas a democracia entendida por Vargas para os trabalhadores é a democracia da extensão dos direitos sociais até então, como anteriormente não havia na Primeira República, onde os trabalhadores eram criminalizados e as questões sociais eram vistas como casos de polícia. Genial, são 200, 300 páginas por pergunta, mais ou menos, né? Veja um desafio. Responder. Me sinto aqui até meio que na tortura aqui do Endo de limitar o tempo, né? Mas a gente tem uma limitação aqui da questão da bateria da câmera. Sim. Wendel, tem como tu resumir o trabalhismo brasileiro desde o PTB do Getúlio e Jango ao PDT do Brizola? Tá, eu abordei isso na primeira com o Everton Gomes. Tem um capítulo, se eu não me engano, eu acho capítulo 2 da história de uma juventude trabalhista, popular e socialista, que a gente faz uma certa classificação. A primeira classificação seria a ideia da existência de
um trabalhismo sob a ótica da colaboração de classes dentro da perspectiva do nacional desenvolvimentismo, né? Que mesmo não havendo conflito entre as classes dentro de um projeto de integração nacional, deveria-se haver o fortalecimento do Estado como elemento indutor do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, fomentador da justiça social. Só que isso chegou ao limite, e o limite foi o próprio reconhecimento do Vargas de que esse projeto era esgotado, e a própria resposta de Vargas estaria presente na Carta Testamento, onde você tem até elementos de uma agenda de um nacionalismo anti-imperialista. Não sei se chegaria a ser proto-marxista, mas com certeza de um nacionalismo popular e anti-imperialista, esse trabalhismo teria. Só que você tem, dentro do segundo bojo, o nacionalismo preconizado a partir da ideia de justiça social sob a ótica cristã do Alberto Pasqualini, né? E aí você tem, principalmente na produção da obra do Alberto Pasqualini, a necessidade do trabalhismo como uma corrente doutrinária dentro das ideias de justiça social, muitas delas presentes a partir da doutrina social da Igreja, a partir de encíclicas como a Rerum Novarum, como a Quadragésimo Ano, como a Divina Redemptoris, né? Encíclicas que tinham um conteúdo social e que inspiraram muito das análises do próprio Alberto Pasqualini, até de elementos como, por exemplo, o keynesianismo, ou as doutrinas de Harold Lasky, que era um grande historiador do Label Pert, para influenciar parte do pensamento do Pasqualini, além da visão dele dentro do cenário político brasileiro de como adaptar o trabalhismo para os desafios dentro da perspectiva do socialismo democrático, com a existência de um partido forte doutrinário e com partidos com identidade ideológica cujo objetivo era alçar uma capacidade de promover um programa que pudesse garantir plena justiça social. Esse era o programa do Pasqualini, desse nacionalismo que ele preconizava. Por sua vez, aí você tem a visão do nacional reformismo de João Goulart, onde, através das reformas de base, alterando-se a estrutura política, social e econômica do país, você poderia trazer plena justiça social. Para o socialismo, não se sabe, porque o Jango nunca fez qualquer menção ao socialismo, mas seria para uma ordem social muito mais avançada e mais democrática, o que isso ameaçou os grandes setores, as grandes elites e os setores liberal-conservadores. E, por último, a releitura do socialismo, do trabalhismo brasileiro dentro da perspectiva do socialismo moreno, visto por Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e todos aqueles quadros pós-Carta de Lisboa, onde o trabalhismo se torna um caminho intermediário para o socialismo democrático, mas com feições nacionais. Daí o conceito do socialismo moreno como um socialismo que, a partir da cultura política do povo brasileiro, dentro das suas experiências históricas entre avanços e retrocessos, poderia se construir uma percepção, uma perspectiva ideológica que pudesse fomentar a ideia de socialismo democrático sobre bases nacionais. Vale atentar que, por exemplo, o PCdoB ele só tem a ideia de um socialismo com a perspectiva e o olhar do Brasil depois da queda do Muro de Berlim, no seu 8º Congresso em 1992. E o PT, com o socialismo difuso, não faz sequer uma menção de forma muito clara à visão nacional. Primeiro, eles colocam a visão do socialismo difuso, para depois, dentro desse processo, vale entender que depois da crise de 2005, conhecida como a crise do mensalão, o PT faz um adornamento e tenta se apropriar de alguns elementos do trabalhismo, mas nem assim completa, porque aí é que torna a polêmica do debate. O que o PT é dentro desse processo? E aí o PT advoga para si uma tese nacional desenvolvimentista. Essa tese é muito presente na visão de Guido Mantega e também, pasme, na definição para diferenciar o trabalhismo do PT. Quem faz muito isso é o nosso historiador e economista Cássio Moreira, onde ele advoga que enquanto nós trabalhistas somos nacional-estatistas, nacional-desenvolvimentistas, o PT, destituído da sua visão nacionalista, tem uma visão social-desenvolvimentista. Mas o PDT, via de regra, ele aborda, dentro dessa sua perspectiva, o socialismo moreno, que seria a 4ª etapa do trabalhismo. Talvez sejam essas fases, essas etapas do trabalhismo que, dialogando com as outras ideologias e vivendo determinadas demandas conjunturais, elas têm que responder para a sociedade. E a resposta são as variações ideológicas, mas mantendo o núcleo central da ideologia trabalhista. Genial, genial. É uma aula, né, da doutrina do nossa ideologia. Sabe, Wendel, que enquanto tu falava sobre o trabalhismo aqui no Brasil, sim, eu lembrei de uma oportunidade que eu e o Nandito a gente teve
de conhecer o nosso governador Colares. Bah, eu que tenho que falar com o Colares. E a gente foi lá, tomou um café com ele, a dona Neuza, e uma das mensagens mais fortes que ele nos deixou, Sim. e muito lúcido, acompanhando a conjuntura nacional, estadual, municipal, uma mente brilhante, assim, uma baita de uma liderança, e ele coloca a importância da ideologia como um farol, assim, dentro de um partido, e que ele não enxerga isso hoje nas lideranças políticas que tem, que eles se posicionam conforme o vento está soprando, né? Conforme o vento da conjuntura. Independente, por exemplo, assuntos internacionais ou nacionais, dependendo do vento, as pessoas não querem pagar o preço da impopularidade. Vamos pegar o exemplo do Brizola. O Brizola mesmo no plano cruzado bombando. Oba! Viva o plano cruzado e tal. Ele falou, não, esse plano cruzado é um projeto para enganar o povo brasileiro no sentido de um estelionato eleitoral. Perdemos o governo do Rio, o PDT do Rio Grande do Sul caiu de bancada de 8 federais para 5 federais, né? Perdeu de bancada de 12 federais para 7, 12 estaduais para 7 estaduais. Mas depois, passado o processo eleitoral, foi uma espiral inflacionária tão grande que o Brizola voltou à liderança. Mas a partir do reconhecimento, viu vários adesivos, Brizola tinha razão, Brizola tinha razão. Mas é importante. Sabe que eu terminei ontem de ler o livro que foi escrito pelo filho caçula do Brizola. Sim. E no final do livro ele coloca assim que foi na casa do Brizola em Montevidéu, ele já tinha morrido, e atrás de, enfim, memórias, e encontra uns rabiscos assim de uns escritos do Brizola criticando o primeiro ano de governo. E eu acho que é um pouco disso também, de contra, né, a onda que tem. E ele colocava o Brizola gostava muito de aquelas analogias, né? E aí ele dizia que compara o PT a um balaio de caranguejo, né? Sim. Tipo, anda pro lado, anda para trás. Uma federação de tendências, né? E ele é antropofágico também, ele usou esse rabisco. Mas pra gente fechar esse bloco sobre o trabalhismo, eu queria te perguntar, te pedir assim, para tu explicar pra gente o significado do símbolo do punho, né, da rosa socialista na bandeira do PDT, e as origens históricas. Assim, a rosa socialista era feita na Internacional pelo Didier Montchange, e ele, que foi o autor da rosa socialista na Internacional Socialista, você pode verificar que o punho da Internacional Socialista é um punho mais feminilizado e, ao mesmo tempo, não é um punho para a esquerda, é mais para a direita. Só que o que acontece? No PDT, os quadros da militância, principalmente juventude e depois outros quadros do partido, eles invertem, colocam um punho sentido esquerda e mais o punho fechado com a rosa socialista. E é a partir desse processo que há a identificação da visão do PDT com a rosa socialista, até porque o PDT fazia parte da Internacional Socialista, o que é a troca de mãos. E até se você for verificar na bandeira histórica do PDT, e você vai ver muitos isso, vai ter assim, o punho assim inclinado, com força, inclinado à esquerda, e com a rosa socialista assim, e meio que inclinado, meio que, na verdade, mesmo que na horizontal, mas o sentido mais diagonal. E ao mesmo tempo com o punho fechado com força e ao mesmo tempo segurando a rosa socialista com pressão. Né? Então seria a diferença em relação à bandeira da Internacional Socialista com a bandeira do PDT. E aí você pode verificar também, fazendo a comparação com as bandeiras, por exemplo, do PS Chile, ou do PRSD do Chile, ou de outras organizações integrantes da Internacional Socialista, que você vai ver o tipo de punho, ou o tipo de rosa que aparece, de que forma. O PS da França, o PS Portugal, o PSOE da Espanha, o SPD, que nem rosa socialista tem, na Alemanha, e assim vai. Genial. Encerra assim esse primeiro bloco. O livro ele conta a história do trabalhismo, passando das nossas principais lideranças, né? Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola. Então, nesse primeiro bloco, ao falar da história, das raízes do trabalhismo com Getúlio Vargas, vamos entrar agora num bloco para falar de João Goulart e do período em que ele foi presidente até o golpe, né? Sim. E aí eu queria te perguntar, o que são as reformas de base que João Goulart defendia? Vamos lá. Pô, essa pergunta é do caramba, porque as poucas pessoas já vão. Primeiro, vamos pegar a essência das reformas de base. Primeiro que o PTB já defendia as agendas estruturantes para as alterações
da ordem social, econômica e política já em 53, 54. Aí vocês têm que ver o estatuto ou as notas feitas pela direção do PTB, né? E isso, inclusive, até quando o João Goulart era ministro do Trabalho e já presidente do PTB a partir de 1952. Mas 3 de outubro de 1952, após um grande conflito interno do PTB, onde Jango depois é escolhido por Vargas. Ninguém dava fé ao João Goulart, porque naquele momento ele era o quê? Deputado federal, vindo do interior gaúcho, de São Borja, né? Vale atentar ao seguinte, a partir desse processo, o Jango, que tinha um caráter de articulação, de diálogo, tu imagina um pisciano como ele, do jeito que ele é, ele teria um diálogo fácil. E aí acontece que ele solidifica a sua liderança. Pois bem, mas essa discussão de reformas estruturantes para o Brasil, de um lado foi feito também pelo ICEB, né, que era Estudos Sociais de Estudos Brasileiros, né, da qual você tinha Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, e todos os quadros afins. Álvaro Vieira Pinto, grande filósofo nacionalista, que precisa ser muito estudado como nós, e que desenvolvia as teses nacional populares e desenvolvimentistas com o protagonismo do Estado para fazer as transformações profundas para afirmar o sentimento de uma nacionalidade capaz de promover justiça social plena e desenvolvimento ao país. Mas, por outro lado, o Partido Comunista fazia. Como? Você teve a crise do relatório Khrushchev, onde, na União Soviética, em fevereiro de 1956, Nikita Khrushchev, para tentar isolar os setores stalinistas, fala sobre supostos crimes de Stalin, com o sentido de desestalinizar o partido. Mas, na verdade, está fazendo um adornamento à direita do partido. Isso foi uma bomba, porque havia um culto à personalidade de Stalin. E essa bomba implodiu no Brasil, no PCB. E briga vai, briga vem, até chegar à discussão de qual percepção, uma agenda que os comunistas têm que levar ao Brasil. E acho que da declaração de março de 1958 era necessário se haver o desenvolvimento do capitalismo brasileiro com combate ao imperialismo estadunidense, fomentando justiça social e alterando as estruturas políticas no Brasil. E isso se daria presente na declaração de março de 1958, cujo um dos grandes ideólogos, se não um grande mentor, era nada mais nada menos que o judeu Ashkenazi Jacob Gorenga. Somado à oposição do ICEB, PCB e à discussão do PTB, isso estaria enraizado na sociedade civil. E Jango abraça para si a ideia de que se deve fazer as alterações para a afirmação de um desenvolvimento nacional pujante, autônomo, com justiça social, através das propaladas reformas de base, que são reformas da educação, como a reforma educacional, com o combate ao analfabetismo, né, pelo método freiriano, a reforma universitária, inclusive, acabando com o excesso dos excedentes, porque o que havia dos excedentes? A pessoa passava na universidade, mas não tinha vaga. E aí era necessário ampliar. E havia uma discussão da reforma universitária feita pela UNE. E dentro dessa reforma universitária tinha que ter o termo da cátedra, a liberdade de ensino, extensão, e assim a autonomia universitária, e assim sucessivamente. A reforma agrária, com a democratização do espaço de terra, né, o direito de posse, ao mesmo tempo do uso de tecnologias afins, a reforma tributária, né, o fim da remessa de lucros para o exterior, que você tem a lei de remessa de lucros, e entre outras medidas, por exemplo, a reforma urbana, você tem a democratização do acesso à moradia, quantas moradias ociosas, e essa medida acabava com a especulação imobiliária e com a farra dos aluguéis. E isso foi um dos motivos, inclusive, para a queda do Jango, porque muitos donos de imóveis se sentiam incomodados com a política de taxação, de tabelamento dos aluguéis. Então, dentre outras políticas afins, se dá a ideia das reformas básicas, e isso é muito bem colocado na obra do Cássio Moreira, que foi fruto da tese de doutorado e que eu sugiro como leitura obrigatória, além, claro, da obra do governo João Goulart, do nosso amigo querido, falecido Muniz Monteiro. Bueno, para fechar esse bloco sobre João Goulart ao golpe, o que foi o IBAD e qual a influência dos Estados Unidos para fortalecer o golpe cívico-militar no Brasil? E aproveitando, eu queria te pedir para tu nos contar sobre a Operação Brother Sun. Tá, então vamos lá. O IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, assim conjugado com o IPES, que era Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, eram duas think tanks, tipo parecida com os que a gente viu hoje, que influenciam na eleição de deputados, né, parlamentar, todo mundo sabe dessa história. E nisso o trabalhismo é campeão de saber o papel dessas think tanks, que eram instituições
bancadas por empresas nacionais e empresas estadunidenses que visavam desestabilizar o governo constitucional de João Goulart. Tanto eles foram fundados, inclusive, e tiveram uma atuação muito presente na primeira metade dos anos 60. E vale atentar que a presença deles foi tão presente, além de formação política, propaganda, organização de movimentos sociais de direita, entre mulheres, sindicatos de direita, correntes estudantis de direita, assim sucessivamente, que eles ousaram injetar muito dinheiro nas eleições de 1962 para eleger deputados federais e senadores da chamada ADP. Existiam duas correntes. A corrente nacional popular de esquerda era a famosa Frente Parlamentar Nacionalista, a FPN. Os setores à direita se concentravam na ADP, Ação Democrática Parlamentar. E esses setores mais atrasados tinham a UDN, setores conservadores do PSD e partidos satélites de direita. Já a FPN tinha o PTB, o PCB na ilegalidade espalhado nos partidos políticos, além de setores avançados do PSD e o próprio PCB e um ou outro do Partido Democrata Cristão. Pois bem, esse processo foi tão escandaloso nos recursos injetados pelas empresas estadunidenses para os candidatos que chegou a motivar não só a criação da obra do vice-governador da Guanabara pelo PTB, o Eloy Dutra, que chamou IBAD, a sigla da corrupção, como também houve a CPI do IBAD, cujo relator, nada mais nada menos, era o quadro do Partido Democrata Cristão. Sabe o que era esse quadro? Meu amigo, irmãozinho e meus amigos que acompanham o programa. Plínio Arruda Sampaio. Plínio de Arruda Sampaio foi relator. E ele falou que, da forma como funcionava o IBAD, não tinha como essa organização sustentar, como um braço do Império Estadunidense no Brasil para eleger de forma imoral, e ainda, sabe lá, caixa 2, caixa 3, caixa 5, os candidatos a deputado federal e senadores. E a moral da história foi que o Jango promoveu o fechamento do IBAD, mas aí já era tarde, por fechar aos 49 do segundo tempo, quando os conspiradores estavam todos a fim. Bom, sobre a questão da Operação Brother Sun, isso é muito interessante, porque essa Operação Brother Sun foi a atuação do efetivo militar estadunidense para chegar ao território nacional em face da tentativa de um golpe civil-militar. E só para concluir, para alguns golpistas, eles achavam que seria uma batalha muito difícil, demorada, e que pelo menos demoraria 4, 5 meses. O Castelo Branco, ele achava, não, a gente está indo muito rápido na organização para a derrubada do Jango. Vamos pensar, vamos articular, vamos fazer, vamos orientar. E qual a surpresa que o general Olímpio Mourão Filho, que seria o mesmo que na época como capitão foi o idealizador do plano Cohen do governo Vargas, né, com o intuito até mesmo de se utilizar para gerar uma tensão social, e olha a ironia, Cohen em hebraico significa sacerdote, então, e aí ele usava a narrativa de punho antissemita, seria o mesmo no que ele era parte da ação integralista brasileira, A e B, o mesmo que efetivaria o irrompimento do golpe civil militar 64, de forma que nem precisou da Operação Brother Sun, um golpe que não precisou de um tiro de fechim, né, e mesmo as tropas esperavam uma voz do Jango, só que aí o Jango, ele tinha a dimensão do tamanho da gravidade política a partir principalmente das experiências, como acho que haviam na Coreia, no início dos anos 50, que deu a base para a Guerra da Coreia, e houve a divisão territorial entre Coreia do Norte e Sul, e também da Guerra da Indochina, que foi a divisão do Vietnã. Né? Aí ele imaginou, poxa, se eles já fizeram dentro, imagina um país continental como o Brasil, com riquezas estratégicas, imagina Brasil do Norte e Brasil do Sul. Então eu até me ponho no lugar do Jango. Até que ponto uma guerra civil seria fundamental? Enquanto o Brizola tinha ideia de colocar uma guerra civil para se impor e falar o seguinte, olha só, Estados Unidos, nos respeitem. Né? Ele sendo o ministro da Justiça, o próprio general Henrique Lott como ministro da guerra para poder efetivar a coibição dos golpistas. Os dois estavam certos nas suas leituras, o problema era a tática. Qual a tática que era correta? Será que a tática do Brizola seria correta? A tática do Jango a gente conhece e a reverberação do que deu. Manteve-se a integridade territorial? Manteve-se, mas à custa de 20 anos de ditadura. E o próprio Jango, convenhamos, justiça seja feita, ele faria a sua própria autocrítica já em 64, onde ele inclusive coloca o Doutel de Andrade fazendo discurso contra o regime ditatorial, e depois, quando ele faz parte ativa na Frente Ampla, já em 1966.
É uma parte da história que a gente não tem na escola, né? Eu até fui buscar nos meus materiais da escola o que eu tinha visto sobre esse período da história. É muito mal estudado o governo Jango. Eu vou dizer, o ensino médio eu não aprendi o governo Jango. Eu tinha 2 parágrafos, eu estava muito curioso para saber se eles chamavam de ditadura ou não. Chamavam de ditadura, mas é muito superficial o que a gente aprende, e eu acho que deveria de ter a profundidade como que tu traz no livro e como tu nos exemplifica. Eu acho que nessa questão entre Brizola e Jango, o Jango tinha mais informações que Brizola como Isso, presidente. exatamente. Então ele sabia, por exemplo, essa questão dos navios militares cheios de munição para poder ter um ataque com o apoio dos Estados Unidos. Né? Sim. Então era uma informação que Brizola não tinha. Não tinha. Mas, né, acabou descobrindo bem mais tarde. Exatamente. O que seria a descoberta sobre a Operação Brother Sun 12 anos depois. Para a gente entrar, então, num bloco final do nosso café, a gente volta um pouco agora para a questão da Era Vargas, mas fazendo já um paralelo com o Brizola e atualizando também para o nosso tempo aqui, 2022. Né? Sim. Mas voltando à Era Vargas, a Revolução de 30 ela é chamada de Movimento Nacional Democrático. Sim. Entretanto, houveram eleições e não foram respeitadas. Né? Ninguém respeitava. Pronto. Por que nomeia de nacional democrático e é vista como revolução? Vamos lá. Toda revolução ela tem como intuito a alteração da ordem econômica, social e política. Houve a alteração da ordem social e política. Vejamos, o Brasil era um país agroexportador, era um país que as cidades não eram desenvolvidas, era um país onde os partidos políticos eram regionais, era um país onde os direitos sociais sequer eram reconhecidos, porque tinha uma Constituição liberal que não reconhecia sequer nenhum direito social. E o que Vargas faz? Começa a colocar uma legislação do trabalho, constituições que abordam os direitos sociais. Você começa a ter uma consecução de uma afirmação de uma identidade nacional muito clara, sobre bases sólidas de industrialização. Você tem um processo de ampla urbanização e, no final, eis que com a lei Agamenon, já no processo de transição de redemocratização final do Estado Novo, tem a instituição dos partidos nacionais, o que acaba toda a estrutura da primeira república de conteúdo oligárquico. Então, se isso não for revolução de um processo de um governo gestado após uma transformação violenta, isso seria o quê? Que golpe, na verdade, se você for pegar o conceito, é a derrubada de um governo por um outro grupo político que quer tomar o poder, mas que não faz as transformações. Inclusive, o Emérito Stugeisel falava que o que aconteceu em 64 era qualquer coisa, menos revolução, porque as revoluções se dão a partir das alterações estruturais. E o que houve era apenas uma derrubada de um governo para substituir por outro e frear os avanços sociais. E por que uma revolução nacional democrática e não uma revolução marxista? Porque você tinha uma formação de um projeto nacional, que era contido com a perspectiva que Vargas tinha do desenvolvimento nacional promovendo justiça social, com uma ampla participação das massas. Por isso que eu particularmente conceituo esse tipo da revolução como uma revolução, você pode classificar nacional democrático ou nacional popular, como você queira dizer. Agora, eu não vou concordar com a historiografia que fale que 1930 foi golpe. Geralmente, os setores da historiografia ligados aos historiadores petistas, aos historiadores, principalmente no PT do PSOL. Então, eu defendo que houve um processo revolucionário, sim, mas dentro dessas bases. Muito embora uma das partes mais conhecidas da história de Brizola seja sua liderança no movimento da legalidade, no teu livro tu retrata com profundidade a frente de mobilização popular liderada por Brizola enquanto deputado federal em pleno governo Jango, pré-golpe de 64. Sim. Eu gostaria que tu comentasse o que foi a frente, a FMP, a Frente de Mobilização Popular. A Frente de Mobilização Popular era você imagina, não tem essas aqueles movimentos que tem hoje, né? Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Frente não sei o quê. Essa Frente de Mobilização Popular era uma frente que congregava movimento estudantil, movimento sindical, setores comunitários, intelectuais, setores progressistas das Forças Armadas. Os grandes setores progressistas, todas elas estavam unificados nessa frente, cuja liderança se dava a partir do Brizola, cujo propósito era acelerar as reformas de base a partir de uma ampla mobilização popular. Por quê? Porque se tinha a clareza
de que, se dependesse do diálogo parlamentar, a ADP tentaria frear a todo custo a ação da FPN, ou seja, o clube dos políticos tentariam inviabilizar as reformas tão ansiadas pela população. E vale atentar que, com a política promovida por JK, que o Cássio pode falar muito bem, melhor do que eu sobre isso no campo da política econômica, ela, por conta dos excessivos empréstimos ao FMI, a emissão desenfreada de moeda, você imagina a espiral inflacionária que teve corroendo os salários. Tu imagina um governo Vargas, segundo o governo Vargas, que tinha um patamar X de inflação, chega JK, começa a promover o plano de metas, ao mesmo tempo contínuos empréstimos, e esse que começa a esperar da inflacionária 30%, 40%, 50%, a inflação de 70%. Acontece que não, o Jango enfrenta um país com 80% de inflação. Aí quer dizer, fica difícil. Tanto que aqui Jango, todo mundo conhece o Jango que aumentou 100% o salário mínimo em transição 53 para 54. Ninguém sabe que o Jango aumentou em fevereiro de 1964 praticamente o dobro do salário. Para quê? Para compensar as perdas salariais. Então aí fica aquela pergunta, como é que você vai fomentar uma política muito clara de plena justiça social? E aí que surge o papel da FMP como instrumento de pressão, no bom sentido, ao governo Jango para acelerar as reformas de base. Teve alguns excessos considerados pelo Jango, que o Jango queria o diálogo? Teve. Isso de acordo com a historiadora como Angelina Figueiredo ou Daniel Arão Reis. Mas a frente de mobilização popular, ela defendia que era necessário que Jango se posicionasse de forma efetiva para que você pudesse ter uma efetiva realização das reformas de base, e condenava qualquer diálogo do Jango com o PSD considerada como uma conciliação. E conciliação nos anos 60 era vista como tem um arregão, tudo deu para trás. Então era necessário a pressão das ruas para efetivar as reformas de base. E Jango só se deu conta disso só ali para janeiro, fevereiro de 64, onde ele abraça a FMP e aí vai para o comício da Central, e o resto da história todo mundo sabe, processo de crescentes tensões sociais, o que deu culminando com o golpe civil-militar de 1º de abril de 64. Wendel, pensando no nosso grande líder Brizola, né? Sim. Político do trabalhismo, e tu como um natural lá do Rio de Janeiro, eu queria que tu nos contasse um pouco da gestão do Brizola no Rio. Sim. E a tua visão como historiador e como cidadão fluminense. Sim. Não o fluminense do time, né? Que sei que é do Fluminense. A origem do Fluminense é totalmente elitista. Não, isso aí não, sou Flamengo. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. O que era o governo antes do Brizola chegar? Era a ideia do chaguismo, cujas políticas se davam de nível excludente, a ampliação da violência, da criminalidade e, ao mesmo tempo, a fomentação de políticas paroquianas, né? Principalmente na base do clientelismo, sem ter uma política social muito clara. Com o Brizola isso acaba. No campo, por exemplo, da violência, o combate da violência se faz com o tratamento do trabalhador das comunidades do subúrbio como cidadão, com o mesmo tratamento da pessoa que morava em Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, né, das áreas mais nobres do Rio de Janeiro. Isso já é um grande impacto. No âmbito da educação, você tem um investimento violento no ensino técnico. Afinal, o Brizola teve uma experiência maravilhosa no Rio Grande do Sul, mais de 6.000 escolas construídas, 6.300 escolas construídas, e aí o Brizola efetiva, ele faz 513 CIEPs nos 2 governos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar, não só como jovem, mas vou falar como cidadão. Eu, criança, depois adolescente, muitas vezes eu queria estudar no CIEPs, porque a estrutura é melhor que muita escola particular. E eu estou falando colégio particular de ponta. Pô, você imagina ter CIEPs que tinham piscina, quadras de futebol de qualidade, a biblioteca de qualidade, serviço odontológico, além disso, esporte e lazer para as mulheres e para os homens. Ou seja, tinha tudo que muitas vezes um colégio particular não tinha. E muitas pessoas, inclusive na classe média, se estapeavam para tentar pelo menos uma vaga. Só que a prioridade era para as crianças da classe trabalhadora, ou os desvalidos e tudo, ou aqueles que eram órfãos, ou de mãe, de pai. E imagina um processo de um colégio democratizante, aí calcula, do universo de 513 CIEPs, cada CIEP com capacidade para 1.000 crianças. Aí você calcula o impacto do número de crianças e a ideia de médio e longo prazo que se daria. Se você tivesse o CIEPs funcionando
política de Estado e não de governo, e os outros governos adotando de fato, talvez a gente teria não um nível de violência zero, mas pelo menos um nível de índice de violência muito reduzido. Né? E ao mesmo tempo você tinha um governo que, além de permitir isso para os estudantes, para as crianças, os adolescentes, você também tinha o passe livre. E esse passe livre você, independente do horário escolar, porque quem colocou passe livre só para o horário escolar, reduziria o número de passagens, foi o prefeito César Maia, reduzindo a carga de viagem. O governo Brizola não. O governo Brizola democratizou com o passe livre para qualquer lugar. Ah, mas é sábado. Mas pô, o cara é estudante. Ele pode ir para o Maracanã, pode curtir, passear, ir para o cinema, ver a namoradinha e tudo. E ao mesmo tempo, também, como havia a briga, a quebra de braço entre o Brizola e as empresas de ônibus, o Brizola, com o Brandão Monteiro, que era deputado federal, virou secretário de transporte, ganha a quebra de braço e encampa uma porrada de ônibus, uma pregada de ônibus, né? Para vocês terem uma dimensão, o impacto foi tão grande que foi criado, a partir daí, a CTC, né? A Companhia de Transportes Coletivos, né? E aí os estantes faziam a farra, iam para qualquer ponto do Rio de Janeiro, não capital, uma Baixada Fluminense, que ainda vai se funcionar. Mas eu vou te dizer que é um governo tipo pela justiça social, de respeito aos trabalhadores, né? Não havia um tratamento desigual da polícia, os trabalhadores eram tratados do mesmo nível como o cara que morava na Zona Sul ou na barra, no eixo Barra-Recreio, que é classe média alta, enfim, o Brizola trouxe dignidade para os trabalhadores da forma como não existia no chaguismo, né? E colocou as políticas sociais como claras políticas públicas. Isso eu posso testemunhar do governo Brizola nos dois governos do Rio de Janeiro, tanto no 83 e 86, que eu era uma criança, como já na adolescência, 91 a 95. Inclusive, tem um deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro. Sim. E que anunciou que vai estar se desfiliando, e do PSOL se desfiliando do PDT, que é o deputado David Miranda. Até se assistiu o nosso café, eu quero mandar um abraço, dizer que eu admiro muito ele. Seja bem-vindo. Ele é marido do Glyn, né, jornalista, ficou conhecido pelo Intercept. E na carta dele, que anuncia essa chegada do PDT, ele coloca como uma mudança na realidade dele como cidadão, por ter a oportunidade de ter estudado no CIEP. E isso impacta ainda mais que ele veio do Jacarezinho, então é autoexplicativo. Eu acho que foi até longo a permanência do PSOL, eu vejo como uma experiência política, um seja bem-vindo ao mundo político, e ele vendo as limitações da política do PSOL, que é um partido que, dentro de uma perspectiva de uma esquerda liberal, embora ainda existam tendências de cunho trotskista e assim sucessivamente, mas é um partido sem um projeto nacional popular. E aí, quando ele começa a ver determinadas situações, ele vê que a organização política partidária que mais atende ao processo de maturação política dele é o Partido Democrático Progressista. Genial. Wendel, a tua obra, ela retrata Getúlio Vargas com a questão do processo de industrialização do Brasil, João Goulart como um trabalhista que promoveu e tentou disseminar no Brasil as reformas de base, Leonel Brizola, que foi um grande líder do socialismo moreno, como tu bem colocou aqui pra gente, mas a gente, nesse ano de 2022, ano eleitoral, como a nossa deputada estadual Juliana Brizola gosta de mencionar, a questão do fio da história está na mão e na liderança de Ciro Gomes. Sim. Ciro Gomes, que diferente dos três, ele se destaca na questão do campo econômico e tem um ponto em comum ali, elementos, né, no sentido de essa independência, de um projeto nacional, a independência econômica, né, visionário, escreve um livro e apresenta um projeto estruturado no nível do Brasil. Eu queria te ouvir, Wendel, nesse contexto histórico trabalhista, como tu enxerga Ciro Gomes? Vou falar principalmente a você, amiga, amigo, que às vezes não me conhece e que muitas vezes ouviu mal de mim em alguns momentos. Quero dizer a você que o Ciro Gomes, ele faz uma releitura do trabalhismo brasileiro para as características do século XXI. E ele tem a influência da visão tradicional da social-democracia, algumas leituras do Pasqualini e a reinterpretação do trabalhismo para o século XXI presente na obra dele. Né? Aliás, já é um projeto que ele já vem maturando desde a década de 90, para quem leu as outras obras dele, até chegar a essa atual. E o desafio do Ciro Gomes é como efetivar o trabalhismo 3.0. Né? Como é que é, por exemplo,
mais aquela sociedade industrial com a solidificação da tradicional classe operária. Não, estamos numa sociedade extremamente atomizada. Né? Como é que vai se dar as relações de trabalho? Muitas vezes, o trabalhador home office, como é que você vai garantir que ele tem um salário justo de acordo com a jornada de trabalho? Porque a gente sabe que trabalha home office vai 8, 9, 10, 12 horas de trabalho. Como é que você vai proteger o microempreendedor, né? Ou o pequeno empreendedor? Como você vai dar o apoio à pequena burguesia, né? Aos micro e pequenos empresários? Como é que você vai dar a proteção a esse trabalhador dentro da nova ordem, principalmente aqueles que mexem com tecnologia? Como é que vai ser a nova regulamentação das relações de trabalho? Porque são muito mais complexas. Esses são os desafios que ainda, inclusive, o PDT não discutiu, que eu convido você que está acompanhando o Café com Zinho a fazer esse debate, porque nós somos trabalhistas e nós sempre defendemos a prevalência dos interesses do capital, do trabalho sobre o capital, né? Muitas vezes até, por exemplo, há setores chamados de falar, não, tem que ter uma equalização entre os interesses do capital e do trabalho. Mas não, nós pensamos o seguinte, e eu vou pegar na concepção mais simples da visão que João Goulart defendia, que pode até ser presente o capital, ele pode até ser bem-vindo, desde que submetido aos interesses nacionais e do povo brasileiro, do povo trabalhador. Só que estamos no século XXI. Como é que se dá esse axioma para os desafios? E esse talvez seja o grande desafio que o Ciro Gomes, junto com os 4 trabalhistas do partido, e aqueles que gostam do Ciro Gomes, eu convido a você a se filiar ao partido e nos ajudar nessa discussão. Porque muitas vezes a gente é mal entendido, a gente coloca essas ponderações, ele está contra o Ciro. Não, eu estou ajudando o Ciro dentro de um debate teológico. O partido não é igreja. Se partido fosse igreja, pô, você não teria presidente do partido, diretório nacional, executiva, diretórios estaduais, executivo estadual, movimentos. Não, você teria o pastor, ou o rabino numa sinagoga, ou o padre numa paróquia e um conjunto de fiéis. Não, o partido é se debater um projeto de sociedade. E é por isso que muitas vezes é muito bem-vindo. Olha só, Ciro, nós gostamos do teu projeto, mas você esqueceu de falar isso. Olha, a tua concepção, o trabalhismo diz isso. Ciro, você vai ter que debater em relação, por exemplo, a isso. E assim sucessivamente. Isso. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Pasqualini foi o primeiro grande teórico do trabalhismo. E você acha que o Pasqualini dava bem a tudo que Getúlio Vargas falava? Mas eu também posso te dar um exemplo. Sim. Que uma das minhas principais bandeiras é a questão da sustentabilidade. Né? É. E no livro do Ciro é muito fraca a questão da sustentabilidade. E aí É a necessidade de ter. Eu fiz um café com o Gustavo Castagnol, que enfim, quando termina o livro, é uma das primeiras pessoas que o Ciro agradece pelo apoio e estruturação. E aí no café eu pontuei para ele, disse, olha, elogiou, né, reconheceu as coisas boas do livro, do projeto nacional, mas critiquei fortemente a questão de ser muito fraco a respeito de sustentabilidade, que é, né, conectado com o 2000, do século XXI. E é demanda. Uma das pautas emergentes da sociedade e que tem uma relação direta com isso, do trabalhismo, né, de olhar para o lado social. Quando tu olha, por exemplo, para o saneamento básico, as pessoas que mais sofrem com a ausência dele são as pessoas que estão na periferia. Código de águas, o Getúlio Vargas, ninguém discute isso. E eu vejo resultados disso. Quando Nelson Marconi, na live de 2022, da Ciro Games, coloca que está estudando sustentabilidade, incluindo no plano econômico liderado pelo Ciro. Então, eu acho que a provocação ela é muito saudável. Inclusive, quero te ver numa Ciro Games conversando sobre trabalhismo. Que Deus te ouça. Mas para fechar, Wendel, eu queria te pedir para dizer, quem tiver interesse de ler o livro, onde é que pode encontrar. Bom, você pode encontrar no site da Anagrama Editora, anagramaeditora.com.br. Vocês podem conversar, inclusive ele pode divulgar, inclusive dos espaços do Café Cozinha, o link da Anagrama Editora. Você procurando no Google Anagrama Editora, você já vai cair no site da Anagrama e você vai procurar o livro, no caso, Um Tempo Bem Melhor para Se Viver. E aí você pode fazer o pagamento ou à vista ou em até 5 prestações. E eu faço questão que você possa ter o gosto de ter essa leitura. E se eu puder te encontrar pessoalmente, daquele autógrafo, um grande abraço. Quantas edições foram tiradas nessa? Olha, nessa brincadeira, eu acho que de tiragem a gente já fez, embora a primeira edição, mas a gente já
E é muita demanda, Tem mais porque, atividade, tem quanto? olha, a gente já fez em torno de quase 600 vendas. Entendeu? Só para ter uma dimensão, isso sem mídia, sem impacto de divulgação de mídia, só entre os amigos divulgando nas redes. Eu espero que depois do Café Cozinha aumente a Pô, com certeza. E aí o que acontece dentro desse processo? Nós já tivemos a citação lá da coluna do Anselmo Góes, né, lá no Globo, tivemos da Ana Ramalho, e ainda fora as referências boas, né, de quadros intelectuais que avalizaram esse livro. E vamos no desafio. Agora o próximo é a gente quer viver felicidade. Bueno, eu queria te agradecer muito por ter topado o convite e de ter participado do nosso café, ter falado bastante sobre o teu livro. Foi uma leitura incrível para mim. Eu lembro que quando tu, aqui na série do partido, anunciou que tu teria o livro, eu fiquei super interessado. E depois daquela demora, eu falei, pô, Zini, eu vou garantir. E aí eu tinha dito assim que por eu ser das exatas, não tinha o repertório de leituras e que a minha atração assim, ao PDT, ao trabalhismo, ela era um tanto quanto intuitiva, né? Mas depois de ler o teu livro, eu te digo assim que vem com mais força em relação a... Fora sugestões de leitura já. Vá, tô quase falindo de tanto livro que eu comprei, precisa dar uma estante nova. Tá certo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar no Café com Zini contigo. Você é um dos quadros nacionais, vou dizer com toda segurança, é um dos quadros nacionais da nova geração do quadro esportivo. Você, Renan Roveda, o William Rodrigues, Luiz Moreira, né, o Douglas Rafael Duarte, tem muitos quadros bons da nova geração que estão surgindo, que são quadros onde eu tenho carinho e respeito muito grande. Continue mantendo esse Café com Zini, porque, querendo ou não, é um fórum de formação política e de debate trabalhista que tem uma serventia muito grande para o partido, para além, claro, da atividade da fundação, que é o órgão, né, de formação política, mas a gente precisa expandir para a sociedade civil e nada mais justo do que o fórum que você faz através do Café com Zini, que é de uma função inacessível e fundamental para a nossa sociedade brasileira. Genial. Em agradecimento, fica o mimo da xícara. Pois é, olha só a gracinha aqui, gente. É nóis.